E aí galera, os Gêmeos Maximoff tem muito conteúdo juntos. Uma parte é mostrando como foi a história de vida, outra é lutando juntos e também em equipe, ou seja, tem bastante coisa pra gente comentar, e por isso separei uma lista bem legal para o vídeo de hoje. Lembrando que deixar o like é muito importante, tanto para o desempenho do canal quanto para eu ver que vocês querem mais conteúdo como esse. Vamos começar pela Vingadores Origens, Feiticeira Escarlate e Mercúrio, que mostra os gêmeos bem novos viajando, encontrando pessoas ruins, a Wanda usando os poderes e lidando com preconceituosos, o Pietro tentando salvar a irmã e no fim das contas o Magneto aparecendo para salvar os dois, que com o tempo começou a dizer que era uma dívida e por isso os jovens tiveram que lutar ao lado dele mesmo não concordando. Inclusive ali podemos ver o dia que fugiram e se tornaram Vingadores. Em Vingadores de 98, o Mercúrio voltou para a equipe depois de um tempo lutando contra o Alto Evolucionário. O Thor até elogiou como seu desempenho melhorou, sendo que estava dando até sugestões para o Capitão América lidar com inimigos, o que é apenas um exemplo, e digo isso porque já vi gente subestimando a inteligência dele, o que não faz sentido porque é muito bom no que faz. Já no momento em questão, os Vingadores foram avisados que numa pequena cidade da Grécia os moradores viraram Hulk. Tudo porque o vilão Diablo jogou uma substância que se tornou uma nuvem e quem teve contato ganhou poderes, mas também só queria saber de briga. A Wanda pensou em usar a magia do caos para desfazer a transformação. O negócio é que precisava de mais tempo e o irmão se aproximou jogando areia naqueles oponentes para distrair e ainda correu de costas porque muitas vezes brinca no meio das missões. Na saga do Eixo que o retcon aconteceu mudando a origem mutante dos gêmeos. Quando o feitiço de reversão mudou a personalidade dos heróis e vilões, o Doutor Destino passou a se preocupar mais com as pessoas. Por outro lado, a Feiticeira Escarlate foi até Lativéria querendo se vingar pelas coisas que aconteceram nos anos anteriores, como quando ele tentou usar a bruxa como uma arma e pouco depois roubar uma pequena parte do poder dela. O Mercúrio, que estava no X-Factor, foi convidado pelo Magneto para tentar falar com a irmã, só que chegando lá, nada do que ele disse parecia adiantar, e ela, se referindo como a Rainha do Caos, jogou uma maldição na família, descobrindo que o Magneto não é o pai biológico. Apesar da Wanda já ter sentidos muito bons, visão das bruxas, clarividência e tudo mais, eu acho que pela ligação que tem com o Pietro, fica mais fácil sentir as coisas. Tanto que outros gêmeos também são assim, e um exemplo foi a Aurora morrendo e o Estrela Polar sentindo na mesma hora, já se preparando para ir até os 5 e fazer a irmã passar pelo processo de ressurreição. Se tratando dos Maximoff, um exemplo bem interessante aconteceu no capítulo 9 da Feiticeira Escarlate de 2015. Logo no começo da HQ, podemos ver o Mercúrio se aproximando para falar sobre a Guerra Civil, mas antes dele chegar, a feiticeira já tinha notado e até comentou que não tinha a ver com poderes. Quando era criança, já sentia quando ele se aproximava e agora sente mesmo se vier do outro lado do mundo. Se tratando da Dinastia M, falamos muito sobre o momento que a Wanda traz o irmão de volta à vida e lança o feitiço que quase acabou com os mutantes, mas outro momento muito importante nessa saga foi aquele dos Vingadores se reunindo com os X-Men para discutir sobre o futuro da Vingadora. Como alguns pensavam que seria melhor dar um fim nela, o Pietro ficou desesperado cogitando lutar sozinho contra todos eles. Porém, também teve a ideia dela manipular a realidade, porque pensava que se ganhou esse poder, talvez tivesse que usar de alguma forma, e caso não soubesse o que todos queriam para viver felizes, o jeito seria usar a mente do Charles para descobrir. O negócio é que descobriram a manipulação da realidade, e aí deu todo aquele problema que conhecemos. Os Fabulosos Vingadores de 2015 foi uma HQ com muitos feitos e momentos interessantes, mas nem todo mundo ficou feliz, porque o Pietro, que estava gostando da Emily, tentou se exibir tirando o elmo do fanático.
O problema é que não prestando atenção ao fato de que tinha outro por baixo, o que deu espaço para o vilão ferir a heroína e a Wanda ficar furiosa dando um sermão tão pesado que ele até chorou. Foi aí que o velocista começou a rever o modo como veio se comportando, mandou uma carta para Emily pedindo desculpas e concordando com as coisas que a irmã disse sobre sair da equipe por um tempo para melhorar. Inclusive, foi pouco depois disso que o Mercúrio sem rendição aconteceu, com ele revendo suas atitudes. O detalhe é que a feiticeira Escarlate observava de longe para saber se o irmão estava bem, porque a intenção não era magoar, mas fazer ele acordar para a realidade. Mercúrio sem rendição foi um quadrinho focado na evolução do Pietro como pessoa, mostrando o passado dele sendo impaciente e muito ansioso por causa do modo como seus poderes o fazem ver o mundo, mas tudo isso começou quando a Wanda manipulou as probabilidades para ele ignorar o atrito e correr além da velocidade como conhecemos. O problema é que ele ainda não sabia desacelerar para voltar para o tempo presente. E aí as criaturas de energia tomaram forma com os sentimentos negativos do herói, o que quer dizer que teve que lutar muito sozinho para salvar as pessoas do mundo todo. Mas a feiticeira conseguiu entrar nessa dimensão, ver como seu irmão estava e aconselhar para tomar o controle dos sentimentos, já que a magia e os poderes mentais não conseguiam alcançar. No fim das contas, o Vingador conseguiu voltar para o tempo presente e entender que às vezes o melhor a se fazer é desacelerar. No capítulo 14 de Feiticeira Escarlate de 2015, Wanda, Natália e Agatha viajaram até a deusa das bruxas para entender o porquê da magia enfraquecida, e chegando lá viram uma entidade caótica de grande poder matando a divindade, e como não podiam deixar por isso mesmo, entraram numa batalha pesada. O negócio é que se não usassem alguma coisa para conter o feitiço, não ia dar certo. Então o Pietro foi invocado pela mãe e usou sua energia cinética para concluir, o que no fim das contas deu certo, mas a Natália teve que dar sua alma para fortalecer a deusa. Comentei sobre esse feito recentemente aqui no canal, mas como é uma lista, acho que vale a pena citar, ainda mais porque o Mercúrio é muito subestimado e esse foi um feito ótimo. O capítulo 26 dos Fabulosos Vingadores de 2015 começa com os Gêmeos falando sobre quando a Wanda foi possuída pelo Kiton, mas que naquele momento era ela mesma precisando de um propósito e pessoas que confia. Já nas lembranças podemos ver o Platinado tentando fazer a irmã retomar o controle, enquanto era atingido por uma poderosa rajada de energia mágica. Por sorte, é muito resistente e ainda se recupera rápido. Como a Emily se preocupou, a Vespa disse para ficar tranquila, porque os gêmeos sempre brigaram e sempre ficaram bem. Então, com o tempo, ela ia se acostumar. Inclusive, foi nessa fase que a feiticeira se aproximou do Dr. Voodoo, que é um homem muito sábio, sempre com um feitiço em mente e ótimo para dar conselhos. Tanto que já chegou dizendo que a Wanda possui grande poder e como estava com medo das possessões do Kiton, ele afirmou que o corpo importa, mas a alma é mais importante porque está além das limitações físicas. E para terminar, em Vingadores, a Ira de Ultron, muita gente teve que lutar contra o vilão que retornou tentando acabar com a humanidade. Começando com os heróis, já que teve todo um drama sobre ele ser o filho do Homem-Formiga. E como cada um começou a fazer sua parte, a Feiticeira Escarlate pediu para o irmão dar cobertura, enquanto ela ia reduzir a quantidade de inimigos. Pietro até brincou dizendo que podia acabar com todos eles antes dela fazer alguma coisa, mas ambos foram pegos pelas costas e, assim como muitos outros, viraram uma versão meio robótica. No fim das contas, o Hank se fundiu com o Ultron e voou para o espaço se sentindo muito culpado pelo que se tornou. Isso porque já tinha muitos sentimentos, mas o Eros deixou tudo ainda mais intenso. Acho que é uma HQ bem interessante para ver como alguns personagens conseguem colocar o mundo em perigo usando apenas a genialidade. Mas e aí, gostaram desses momentos? Não esqueçam do like e se quiserem me seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!